Fala, rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E primeiro, vamos aqui, hoje a gente vai falar sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? A gente vai conversar um pouco sobre esse livro e eu vou estar descascando esse tema hoje com vocês, tá? Ó, esse tema aqui, o segundo, tá? Que é o seguinte: diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Bom, mas antes de se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante. E apoia aí, como sempre, como eu digo pra vocês. Tá tendo uns tempos que não tá tendo vídeo, tá? Muito por conta que ando passando por uns processos, também teve falta de água aqui onde eu moro. Então, assim, tá um pouco complicado, a rotina também tá pegada, mas assim que eu tiver tempo, eu sempre vou estar trazendo aqui os melhores conteúdos pra vocês e os meus pensamentos, tá? Vale lembrar que aqui não é um canal pra fama nem nada do tipo, aqui é um canal pra compartilhar as minhas ideias. Então, se eu tiver com vontade de falar filosofia, falar política, falar geopolítica, eu vou sempre estar trazendo esses temas pra vocês, beleza? Vamos lá. Vou começar lendo o que o próprio livro diz pra gente, tá? Parte dos problemas se deve ao fato de que pessoas com qualidades semelhantes tendem a andar juntas. Como seres humanos, decidimos aquilo e aceitável é normal, observando as pessoas ao nosso redor. Isso significa que nossos pais, professores e amigos exercem grande influência sobre o que acreditamos ser possíveis em nossas vidas. Ponto. Bom, vamos falar desse tema. Primeiro, o autor, que é aqui o George Clason, esse aqui é o autor, aqui foi a pessoa que transcreveu, mas em cima é o autor, ó, vou mostrar pra vocês. Bom, ele vai dizer pra gente que a influência dos nossos amigos, dos nossos professores, dos nossos pais é muito relevante pra gente pensar o que a gente acredita da vida. Porque acreditar o que a gente pode almejar, o que a gente pode não almejar, o que é impossível, nossas ideologias. E a gente tem que pensar um pouquinho mais a fundo sobre isso, que é o seguinte, cara, a gente tem que pensar sempre em outra coisa, né? Eu vou trazer aqui uma visão mais estratégica, uma visão de estrategista pra vocês. Eu trago uma visão tratando-se do seguinte, quando a gente vai fazer networking com alguém, networking nada mais nada menos que é uma aproximação de alguma pessoa que você tem interesse, seja profissional ou social. Você tem que prestar atenção com quem ela anda, porque prestar atenção com quem ela anda é essencial para saber se vale a pena a aproximação ou não. A gente sabe que na sociedade brasileira é terrível, a nossa sociedade ela é quebrada, sim. O Brasil em si é uma porcaria, gosto sempre de deixar isso claro, o Brasil é uma bosta, mas prosseguindo, né? Hoje na sociedade brasileira é muito comum a gente ver pessoas de nível baixo. O que é pessoas de nível baixo? Bom, pra você pode ter uma definição, mas pra mim tem a minha definição. A minha definição é muito clara, né? Pessoas sem propósito de vida, vivendo apenas por puro prazer, não tem conhecimento de si próprio, não tem conhecimento do mundo, não há uma evolução, há inveja de quem é intelectual, há inveja de quem possui conhecimento, o rebaixamento de quem é intelectual, e etc, etc, etc. Essas pessoas, elas costumam ser a grande maioria do Brasil. Né, a grande maioria como sociedade. Experimenta conversar sobre Virgínia e sobre finanças com alguém. Qual será que a pessoa vai mais gostar? Falar das fofocas da Virgínia que tá lá do outro lado com dinheiro ou falar de finanças para ficar rico? As pessoas vão querer falar da Virgínia, obviamente, a gente sabe disso. Mas enfim. Então, é sempre bom a gente analisar, seja para networking ou não, o convívio das nossas pessoas, tá? Quando há um interesse, vamos pegar aqui o romantismo, né? Vamos pegar aqui situações românticas. Quando há um interesse por parte de um homem para uma mulher, pode ser nesse exemplo, mas existe o contrário, mas eu vou pegar neste exemplo, o interesse de um homem para uma mulher, eu acho interessante o homem, seja ele mais novo ou mais velho, independente, prestar atenção no convívio daquela mulher. Quem ela fala, com quem ela age, como ela age, quem são seus amigos, quem é a escola, quem são seus professores favoritos, o que ela almeja, com quem ela já falou, quais são os assuntos que ela mais gosta. Aqui a gente vê se há profundidade. Então o autor ele não tá errado em falar pra gente que as pessoas que a gente convive no nosso dia a dia é muito propício que influenciem nossas opiniões. Não tá errado, está certíssimo nisso. E que influenciam se a gente prestar atenção no que estão fazendo. Se você não fuma e anda com quem fuma, é provável que daqui a alguns meses você começar a fumar, porque se torna normal. O autor diz isso. Vamos prosseguir. Ele vai dizer o seguinte, né? Ao lado positivo disso é vou passar aqui pro lado da página, sentimento de pertencimento a um grupo. Ponto. Cara, o ser humano em si, ele precisa se sentir pertencente de algo, tá? É praticamente impossível um ser humano se sentir bem sozinho por muito tempo. Não tô falando de solitude, eu falo de solidão.
É difícil porque o ser humano ele foi feito para conviver em bandos, ele foi feito para conviver em pessoas. Aí que tem a questão da outra citação, né? Quando você não se encaixa em algum grupo, que geralmente são grupos de nível baixo, de pessoas baixas, quando você não se encaixa em um grupo, há a angústia, há a tristeza, há o desastre, há a solidão, a péssima reflexão, o emocional, a tudo que há de ruim, porque você não se sente pertencente a um grupo. E aí acontece o seguinte, o rebaixamento do intelectual para com os outros de nível baixo. Então, em vez dos outros se elevarem para chegar ao nível de quem é alto, quem é alto prefere se rebaixar para se sentir pertencente a um grupo. Então, assim, o autor vai falar que isso é bom, mas eu enxergo como algo ruim, tá? Porque a gente tem que se sentir pertencente, não querendo ou não, infelizmente, a gente vai, às vezes, se moldar em padrões que a gente não é acostumado, com voz de fala que a gente não é acostumado, com um jeito de se portar que a gente não é acostumado, só para se sentir aceito socialmente. E veja bem, isso mata qualquer tipo de potencial, qualquer pessoa com potencial, isso destrói a pessoa com potencial, tá? Essa idealização de tipo, fale mais baixo, não fale sobre isso, não fale sobre política, por exemplo, e etc, etc. É uma forma de te encaixarem na sociedade, certo? De te moldarem, te deixarem preso lá, só pra você se sentir pertencente a um grupo, pra você falar, puxa, aqui é o meu grupinho, é meus amiguinhos, entendeu? Nessa questão. Mas na maioria das vezes só há uma tentativa de se sentir pertencente a algo, né, que não vai fazer nenhum sentido. Vamos prosseguir aqui. O lado negativo é que se tentarmos quebrar os paradigmas aceitos, provavelmente vamos nos desesperar com olhares reprovadores. E eu não tenho o que falar aqui, né? É simplesmente quando você tenta ser algo diferente, ou quando você é algo diferente, pragmático, único, você é criticado, você é julgado, não há muito o que se fazer, ainda mais quando se trata de Brasil. O Brasil em si, como sociedade, é uma bela de uma porcaria, volto a retornar a isso. Ninguém quer evoluir, querem te puxar para baixo. E se você acha que minha opinião é ruim, Olavo de Carvalho falava a mesma coisa. A sociedade ela é fraca. E Maquiavel falava a mesma coisa, né? Faço bem, faço mal, você será criticado. Então, assim, não sou eu que estou falando. É uma ideologia que vem de muitos tempos. O Olavo de Carvalho cita isso. O Maquiavel cita isso e descasca isso no livro O Príncipe. Então não é uma opinião sem embasamento minha, né? É uma opinião com muito reforço e embasamento de grandes filósofos e grandes pensadores. Tem solução? Eu diria que não. Eu diria que o sujeito que escolhe um caminho diferente do caminho da sociedade, ele é condenado a sentir esse peso, sentir essa diferença, sentir que não estão alinhados com ele, sentir que ele não é pertencente a um grupo, sentir que nada faz sentido, sentir que ninguém vai amar ele. Eu acho que faz parte e acredito que sempre vai haver a possibilidade dessa pessoa ser mais propício a problemas mentais, na minha opinião, tá? Vamos prosseguir. Há uma experiência com macacos bastante conhecidas que ilustra isso muito bem. Os cientistas colocaram diversos macacos numa grande área cercada. No meio dessas áreas havia um maestro alto de maneira com que o cacho de bananas no topo. Ou seja, né, um experimento onde macacos ficavam presos e tinham um cacho de banana no alto, certo? E aí fizeram esse experimento com os macacos na questão social. Assim que ele percebeu que as bananas foi tentar alcançá-las, né? Todos os outros macacos puxaram para fora do mastro. Ou seja, quando um macaco tentou pegar a banana, né? Todos os outros puxaram para o mastro. E reflete na sociedade brasileira. Quando um sujeito sai da sociedade em si, sai da porcaria que é a sociedade, o resto puxa. Com o quê? Desaprovação, olhares ruins, questionamentos, perseguição intelectual e etc. Várias formas. Lembrar que eu estou citando só as de sensação intelectual. As físicas também. As físicas de toda forma. Ainda que desta vez não houvesse jato de água, eles foram condicionados a acreditar que a escalada do mastro era equivalente à dor. Assim estavam salvando o povo, o novo macaco do perigo. Em pouco tempo, o novo macaco parou de tentar escalar o mastro. No fim, todos os macacos originais foram substituídos por um, até que nenhum dos macacos na área cercada tivesse testemunhado ou experienciado o jato da água. No entanto,
nenhum deles tentou escalar o mastro para conseguir as bananas. Bom, e a gente finaliza com uma ideia, né? O autor dá uma ideia pra gente, uma ideia aqui na parte destacada. Eu gostaria de ler com vocês, diz assim, ó. Em que acreditam aqueles mais próximos de você a respeito do dinheiro. Se não sabe, pergunte. Você talvez se surpreenda ao descobrir que você não são parecidos em termos de que ganhar, do que ganham e do quanto devem. Vejam se eles também gostariam de mudar de situação e criar um clube do homem mais rico da Babilônia para apoio mútuo. Bom, vamos finalizar. O livro em si vai tratar de dinheiro, mas o livro em si também vai tratar de questões sociais. Isso é muito importante a gente tirar do zero. E no final eu gostaria de finalizar com o seguinte. Vejam quem são seus amigos, tá? Porque isso vai definir quem vocês são para a sociedade e para si mesmo. As opiniões, as visões, o jeito de se portar, o jeito de se vestir. E assim, cara, se você tá nesse canal, eu acredito que você não é um bostileiro qualquer que vive sua vida em prol a prazer, certo? E eu gostaria de compartilhar a minha visão sobre esse tema, que é a seguinte, cara. Eu, trazendo para o contexto brasileiro, eu diria que não há muita salvação para a sociedade como um grupo, tá? Eu diria que a melhor coisa que temos que fazer é a salvação individual, como já disse Jesus, né? A salvação é individual, eu vou pro céu, não sei se o meu amigo vai pro céu, não sei se os meus familiares vão pro céu, ou se eles vão pro inferno, etc. Eu não sei, porque a salvação ela é individual. Então foque nisso, né? Foque nisso da melhor forma. E esse foi mais um vídeo. Eu vou trazer bastante vídeo sobre alguns temas deste livro aqui, que é muito importante. Recomendo para vocês, se vocês quiserem ler, né? O Homem Mais Rico da Babilônia, certo? Esse livro aqui. Se vocês quiserem dar uma consultada, fiquem a vocês. E tudo que eu falei aqui é dividido entre meus embasamentos e minhas opiniões e também um pouco da leitura deste conteúdo. É isso, rapaziada. Valeu, tamo junto e fui!